Nutritivo, natural e extremamente saudável, o melado de cana Nolasco é bom para tudo. Para adoçar bebidas como chás, sucos e cafés. Na preparação de receitas como bolos, caldas, tortas e muito mais. O melado Nolasco é rico em magnésio, potássio, selênio, manganês, ferro e cobre. Seu consumo diário traz inúmeros benefícios para a saúde. E para quem pratica atividade física, é um excelente energético. Use melado Nolasco. Loja da fábrica na Rua Rocha Leão, 225. Melado é Nolasco. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça. Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol criado recentemente. O Laboratório Plínio Bacelar vem acompanhando a tendência mundial em exames laboratoriais com o que há de mais moderno e tecnológico, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. Esta é a Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Nova Canabrava. Também oferecimento de Clínica Proteus. São 7h02. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues. Hoje é quarta-feira, dia 5 de junho de 2019 e vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Esquenta o clima, apesar do friozinho que está chegando, né? O TRE quer ouvir cabos eleitorais em ação para caçar Vladimir. O processo também pede o mandato de Bruno Dauaire, ambos acusados de abuso do poder em 2018. Deputado leva denúncias da saúde de Campos para Brasília. O filho do casal Garotinho falou sobre possíveis desvios de verbas que o secretário municipal nega. Condenado na chequinho, Magal consegue cargo no RH da Alerj. Nomeação é assinada por André Siciliano, que declarou apoio a Rodrigo Bacelar para o pleito de prefeito em Campos em 2020. Rafael Diniz assina projeto para eleição direta de diretores. Na BR-101, insegurança e novo debate do contorno. Os assaltos continuam assustando quem passa no trecho de Niterói-Manilha. No Folha 2, um grande clássico no Cineclube Goitacá. A filha de Ryan, de David Lean. Esse sabia fazer cinema, de verdade. No Folha no Ar, primeira edição, temos como sempre a participação do jornalista Arnaldo Neto, editor-geral da Folha da Manhã. Já temos a presença do nosso convidado de hoje, o presidente do PSDB, Leslie Beethoven. E estamos aguardando ainda o Aloysio Abreu Barbosa, diretor de redação da Folha da Manhã. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Lésio. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com você no segundo segmento. E por enquanto, eu e Arnaldo vamos comentar essas manchetes. Em primeiro lugar, Arnaldo, parabéns aí para toda a equipe da Folha da Manhã, do jornal, pela manchete espetacular, pela primeira página espetacular. Eu digo graficamente falando, não estou nem entrando aqui, como vocês dizem, fazendo juízo de nada. Mas é muito legal você ver uma manchete, uma primeira página trazendo emoção só em você ver, antes de ler a matéria. Vamos lá. Bom dia, Marco Antônio, bom dia, Beethoven, já aqui com a gente, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Rapaz, ontem essas notícias pipocaram todas à noite, né? E como diz a chamada principal, são notícias que esquentam o clima para a eleição de 2020. Apesar do frisinho, né? O frisinho tá complicado, tá mexendo com a voz da gente, mas esquenta o clima para a eleição de 2020. São manchetes que elas acabam conversando entre si. Você tem ali a primeira manchete, que é o TRE, que é ouvir cabos eleitorais em ação para caçar Vladimir Garotinho. É uma ação que é movida pelo PSOL. E o que acontece nesse caso? Nesse caso, o TRE ele pede aí provas, inclusive, utilizadas na Operação Verde Oliva.
A Operação Verde Oliva foi deflagrada em outubro do ano passado, na semana seguinte à eleição, 2 semanas após a eleição, e ela surgiu, até, inclusive esse nome de Verde Oliva, para investigar um caso relacionado ao tráfico no Eldorado e que estaria envolvido na morte de um integrante do Exército em Campos. No meio dessas investigações, interceptações de ligações telefônicas apontaram que um suposto chefe do tráfico que estava preso à época, continua preso ainda, mas de dentro da cadeia ele ordenava a morte de alguns inimigos, de algumas facções rivais, e ordenava, inclusive, quais candidatos poderiam fazer campanha na localidade de Eldorado. Não houve, na época, revelação pelo Ministério Público, nem pela Polícia Civil, de quem seriam esses candidatos. Mas o pessoal que pede a cassação de Bruno Dauaire, o partido pede a cassação de Bruno Dauaire e de Vladimir Garotinho, acusam os 2 candidatos. Os 2 negam qualquer tipo de irregularidade, qualquer tipo de ligação com o tráfico. A gente ontem ouviu os 2 lados, ouviu os 3, na verdade, ouviu os 2 deputados para complementar a matéria. Não cabe a gente fazer juízo de valor, a gente ouve as versões e apresenta essas versões, o pessoal aponta isso e os 2 negam essa situação. Só que essa movimentação do processo, que foi revelado ontem à noite no Folha 1, e está hoje aqui abrindo o jornal Folha da Manhã, essa movimentação do processo esquenta o jogo. Até porque o Vladimir diz que não é pré-candidato a prefeito, mas ontem na Câmara dos Deputados tomou uma postura de um candidato a prefeito de oposição. Quando ele leva uma denúncia da saúde, aí é a nossa segunda manchete, quando ele leva uma denúncia da saúde de Campos para a tribuna da Câmara dos Deputados em Brasília. Ele vai para lá, leva essa denúncia, levanta, diz que vai puxar essa investigação, diz também no texto que chegou pela sua assessoria que não se pode condenar ninguém, não se pode condenar ninguém até que se prove, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, mas ele vai ali, toma uma postura muito clara de pré-candidato, que quem está no enfrentamento com o atual prefeito, e faz uma série de denúncias na tribuna da Câmara. Houve reações nas redes sociais dos secretários municipais, você tinha o Abdo Neme que já tinha se posicionado, secretário de Saúde, já tinha se posicionado anteriormente, negando qualquer tipo de irregularidade, desvio de verba, como é apontado, e além disso, o secretário de governo também se manifestou, Alexandre Bastos se manifestou ontem à noite nas suas redes sociais, e o jogo ali está quente. E nesse embate, nesse dualismo ou nessa polarização que se desenha entre Rafael e Vladimir, teve uma movimentação no Diário Oficial da Alerj que também pode refletir. Pois é. Pode refletir numa candidatura de terceira via, porque uma das candidaturas, né, não tem só uma, inclusive o Beethoven está aqui, é um dos nomes também que tenta costurar aí alianças para ser uma alternativa a essa polarização entre o Rafael e o Vladimir que vem se desenhando. O que acontece? O vereador Jorge Magal, primeiro condenado na chequinho, a ter todos os recursos esgotados na ação eleitoral. Foi o primeiro a ser afastado da Câmara, não foi? Não foi o primeiro a ser afastado da Câmara, ele foi o primeiro a ter todos os recursos esgotados na Justiça Eleitoral, na sequência ali das 38 AIs da chequinho. E o Magal, apesar de condenado na chequinho e inelegível até 2024, tem um capital político eleitoral forte na região de Guarulhos, é inegável isso. Só pegar o resultado do Magal nas últimas eleições, você vê que ele tem uma atuação e nada o impede, nada o impede de atuar como cabo eleitoral em 2020. Ele não pode ser candidato, agora ser cabo eleitoral não tem nenhuma restrição a isso. E o que acontece? O Magal, ele é nomeado na Alerj, pela presidência da casa, num cargo ali na direção de RH. Não é um cargo tão alto, não é o cargo mais alto dentro da estrutura, mas ele está ali com um cargo, ganha um cargo no RH. Esse cargo, vale destacar, era do filho dele. O filho dele foi exonerado e ele entrou, pelo que a gente apurou ontem. Agora, o que é interessante nessa jogada? Quem avalizou, quem é o responsável, quem assinou para levar... Não, quem assinou foi o Siciliano. Agora, quem indicou? Será que foi o próprio Siciliano? A gente não conseguiu confirmar isso ontem. É verdade. Ou foi alguém que tem interesse político eleitoral. Nós temos 2 deputados lá que são pré-candidatos, o Rodrigo Bacelar e o Gil Viana. Será que foi um dos... Pode ter sido um dos 2, já pensando numa conjuntura para 2020, porque, como eu falei, apesar de condenado na chequinha, o Magal tem um capital político eleitoral forte.
Mas é aquilo que você sempre fala, sem acusar, mas isso tem toda a característica de um toma lá da cá, né? Mas é aí que tá. Mas agora, de quem tá jogando? Isso é um jogo jogado. O Aloysio fala muito aqui no jogo jogado, né? Exatamente. É o jogo jogado. Agora, quem foi? É o que a gente vai hoje tentar averiguar de quem foi e se já tem aí essa pretensão para 2020. Que tudo isso traz aí alterações. Por isso que a gente traz que o clima esquenta, que é uma sequência de manchetes, são 3 manchetes. Bota esquenta e ela vem, e uma vai chegando, fazendo uma composição com a outra. Bom, vamos passar rapidamente, tem um comentário sobre a assinatura do projeto para a eleição direta de diretores, que o Rafael Diniz fez ontem, tipo 9 da noite, não é isso? Gente, pedir desculpa de novo, mas esse tempo aí tem que mexer um pouquinho com a garganta da gente. Mas enfim. E outra coisa, Marco, essa notícia do Rafael, ela não foge das outras 3, não. Esquenta o clima também. Também esquenta. Porque o que acontece? O prefeito Rafael Diniz é pré-candidato à reeleição, declarado pré-candidato à reeleição. E o que ele veio aí é uma reação do Rafael Diniz. Não se pode dizer de outra forma. É uma reação a essa série de notícias negativas que vem acontecendo. Por exemplo, o recuo do reajuste do servidor. Quando ele vem com o recuo do reajuste do servidor, teve ali mudando a data da inauguração do Hospital São José. A gente aborda isso no ponto final de hoje. O que ele faz? Quando ele sinaliza uma promessa de campanha dele, que é a eleição direta para o diretor, ele assina esse projeto, ele tenta, inclusive, se aproximar do servidor, parte dos servidores da educação, que é uma reivindicação antiga da classe. Não é... Eu estou aqui na Folha desde 2014. Já se ouvia naquela época que era uma reivindicação antiga do servidor a eleição direta para diretor de escola. Então, quando ele dá esse aceno ao servidor de que assinou o projeto e vai hoje para a Câmara, é uma tentativa clara também de se aproximar da categoria, apesar do desgaste da questão do reajuste que foi sinalizado e houve um recuo. Então, mais uma vez, é uma questão que acaba se envolvendo aí nesse clima quente que ontem, como a gente abriu 3 manchetes, poderia abrir mais 2 manchetes, porque a Câmara também apreciou lá a chamada do secretário André Oliveira para a sessão, para dar explicações com relação à questão do reajuste, e ficou em aberto o dia que o André vai. Seria quinta-feira agora. Na segunda-feira o Genásio esteve aqui no Folha no Ar junto com a Josiane Morumbi, e o Genásio já sinalizou que não seria nessa semana, seria na semana seguinte. E ontem o Fred informou que vai estar conversando com o André hoje para ver amanhã, para trazer informação mais tarde, na sessão de mais tarde, de quando será o dia que o André vai estar na Câmara. Então, assim, muitas movimentações importantes e que vão refletir certamente no tabuleiro daqui para 2020. São movimentos... 2020 começa agora, já estava quente em Campos. Quando a gente estava falando ali da nomeação do Magal na Alerj, e que foi assinado por Siciliano. Vale lembrar que na feijoada da Folha, no final do mês passado, o Siciliano sinalizou, foi muito claro que o apoio dele em Campos é o Rodrigo Bacelar. Então a gente tem que esperar aí para ver qual é essa conjuntura que está se formando. Vamos ver como vai ficar. Bom, são 7h14. Nós faremos um pequeno intervalo. Daqui a pouco nós voltamos no Folha no Ar, primeira edição, com a entrevista do nosso convidado, o Leslie Beethoven, que é o presidente do PSDB. E vamos, no final do programa, Arnaldo, a gente volta com algumas dessas manchetes. A gente traz com as outras informações, não é só política. Informações são interessantes. Opções, exato. A gente tinha outras opções aqui para abrir o jornal. Na verdade, não são políticas, mas dependem muitas delas de vontade política. Sim, principalmente essa que você está falando, que é da BR-101. Exatamente, né? Depende de vontade política. Bom, vamos a um pequeno intervalo. O Folha no Ar, primeira edição, tem o oferecimento de laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. Todas as manhãs, todos os dias, novas notícias, novos acontecimentos, política,